Fique agora com o pastor Michael Abudi. Episódio de hoje: Due Diligence. Decisões estratégicas. Quando os céus entram no jogo. Nós estamos em uma série extraordinária. Decisões estratégicas. E semana passada nós estamos usando alguns termos do mundo dos negócios e trazendo para o contexto bíblico. E semana passada nós falamos sobre all-in, tudo ou nada. Ou você joga tudo e coloca tudo na decisão, ou sai fora. Não existe acreditar mais ou menos, confiar um pouquinho, é tudo ou nada. E hoje nós vamos falar sobre um outro termo, due diligence. O que significa due diligence? Due diligence, a definição específica é um processo de auditoria, de fiscalização, de análise profunda de tudo que existe para que você possa tomar uma decisão certa num momento de uma aquisição, de uma fusão, de uma compra. Ou seja, traz todos os documentos, analisa as dívidas, analisa o que tem, o que pode ter, o que está escondido, o que você não viu. Serve para você descobrir aquilo que está escondido, aquilo que está errado, aquilo que não deveria ou que pode causar um problema. Então, todas as pessoas que vão fazer um negócio grande, ela não faz sem uma due diligence. Não existe hoje um investidor sério que vai fazer um negócio e que antes não peça um período, porque a due diligence ela é um período, ela começa e termina. E não existe aquele que não peça uma due diligence, uma análise profunda. Ele precisa entender os riscos, ele precisa entender o que está certo, o que está errado, o que está oculto, o que não foi visto. E aí, querido, eu vou te dizer, no reino de Deus, tem que examinar o coração, tem que sondar a alma, tem que esquadrinhar, como diz Salmo 139, os pensamentos, porque você é um cofre. Você é um cofre, abre de vez em quando, mas geralmente está fechado. E lá dentro da sua mente, os seus pensamentos, o seu coração, na sua alma, os seus sentimentos, eles estão secretos. A gente expõe alguns sentimentos, a gente expõe alguns pensamentos, mas boa parte está guardado. O que está de errado? O que está escondido? O que tem risco de quebrar, de falir, de destruir? Ou seja, não tem como entrar no reino de Deus sem uma due diligence, sem uma análise profunda. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, analisa, Senhor, faz uma due diligence, analisa tudo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você precisa entender que o rei Davi, é esse o pedido que ele faz ao Senhor. Ele diz: Senhor, analisa a minha vida, faz uma análise profunda, busca, vê se tem algum pensamento, vê se tem algum sentimento, vê se tem alguma atitude errada, analisa, porque eu não confio em mim mesmo. Olha isso, faça uma busca profunda, na minha intenção, na minha motivação, no meu pensamento,
no meu sentimento, na minha motivação, nas minhas decisões. Vem investigar, vem analisar, mas de forma profunda, Senhor, porque eu não confio em mim mesmo. Olha que texto poderoso, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, o coração é desesperadamente enganoso e corrupto. Não existe como você confiar no seu próprio coração. Não existe como você confiar nos seus próprios pensamentos. De tempo em tempo, no reino de Deus, você deve ir até o Senhor e dizer: Pai, que o teu Espírito Santo faça uma due diligence, analisa o meu pensamento, analisa o meu sentimento. Deus só faz aliança com quem está disposto a ser examinado. Deus não vai fazer aliança com alguém que esconde, que guarda, que deixa em oculto. Deus só vai fazer aliança com quem está disposto a deixar-se ser examinado. A vida cristã, ela começa com um passo: rendimento. Eu me coloco diante do Senhor e eu me rendo. O que é render? No meio de uma guerra, chega num momento que você se rende, o outro venceu, ou seja, daqui para frente a decisão é sua. Faz o que quiser, como quiser, da forma como quiser, porque eu me rendo. Eu não vou resistir, eu não vou forçar. Querido, não existe vida cristã sem rendição. Você tem que se render aos pés da cruz. Você tem que se render ao Senhor. Deus nunca negociou com alguém que usa máscara. Deus não vai seguir adiante com alguém que mantém uma máscara, que está com algo oculto. O Espírito Santo, ele revela em nós áreas que estão ocultas, áreas que precisam ser ajustadas, áreas que precisam ser analisadas para vir à mesa, discutir, corrigir, para continuar a caminhada e a jornada. Não pense que você pode seguir a sua vida de qualquer jeito. Existem pessoas que pensam que o Senhor está com ele, mas o Senhor, você deixou em alguma curva lá atrás, e você está caminhando sozinho há muito tempo, achando que Deus está com você, e Ele já não está mais com você. Due diligence espiritual é o que você precisa na sua vida hoje. Sem uma due diligence espiritual, a sua fé é fraca, a sua aliança com Deus é superficial, ou talvez nem exista. Não existe uma aliança firme, profunda com Deus, sem uma análise profunda, e eu vou te mostrar isso. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos de due diligence. Um deles extraordinário é o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. O profeta vê a glória de Deus. Ele vê o Senhor. E quando ele vê toda a glória de Deus e toda a movimentação dos céus e o trono, ele diz: ai de mim, pecador, eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que um anjo pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar de Deus, e vem e coloca na boca do profeta Isaías e diz: você está purificado. Quando você está diante da presença de Deus, a presença de Deus revela o seu pecado, a sua falha, a sua fraqueza, os seus erros. Tem gente que erra de forma consciente, tem gente que erra
sem saber que está errando, mas isso não te exime de consertar. Isso não te exime de consertar. Quando Isaías vê o Senhor, ele viu também a si mesmo. Quando você vem diante do altar e quando você busca o Senhor, quanto mais você busca o Senhor, mais Deus se revela a você, mais Deus mostra a sua intimidade, mas Ele revela quem é você. Quando Deus se manifesta é como um raio-x, é um exame profundo. Isaías declara: ai de mim, eu estou perdido, como eu posso estar diante da tua glória, se eu sou um homem de lábios impuros, se eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. A visão de Deus traz clareza sobre todas as falhas do profeta Isaías. E o que ele faz? Imediatamente conserta. A presença de Deus na sua vida hoje e durante essa semana vai revelar suas falhas, suas fraquezas, não para te envergonhar, mas para ser consertado. Existem dois apóstolos, Judas e Pedro. Os dois pecaram, os dois erraram, os dois falharam. Qual é a diferença de Judas e Pedro? Ambos falharam, mas só um fez uma due diligence. Só um deixou fazer um exame profundo no seu coração. Judas escondeu e partiu. Pedro chorou amargamente e foi restaurado. Um manteve a fachada, a postura diante do erro. O outro rasgou o coração, se arrependeu e disse: não sou digno, Senhor, de estar mais na tua presença. Um morreu, o outro foi colocado em posição de autoridade no meio dos apóstolos. Não é porque você erra que você será descartado, mas aquele que se arrepende será restituído e colocado em um lugar de autoridade. Existe um casal que esse não passou na due diligence. Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Muitas pessoas da igreja estavam vendendo suas propriedades, fazendas, casas, e trazia o valor e colocava no altar aos pés dos apóstolos para o evangelismo. Ananias, marido de Safira, diz: vamos vender aquela propriedade e dar? Vamos embora. Mas assim, vamos ficar com um pouco do dinheiro? Mas assim, quando chegar lá a gente diz que vendeu por tudo, tá? Tudo, vendemos por tudo. Não vamos dizer que a gente guardou um pouco. Ananias chega e traz o valor todo. E diz: vendemos uma propriedade, todo o dinheiro da propriedade está aqui. Os apóstolos olham para ele e diz: de quem era a propriedade? Minha. E vendendo, de quem era o dinheiro? Meu. Você podia fazer o que quisesse com o dinheiro? Sim. Então por que você quer enganar o Espírito Santo? Dissesse: vendi, tirei uma parte para mim e uma parte para o Espírito Santo. Mas para que você saiba que ninguém mente ao Espírito Santo, aqui estão os pés de quem vai te enterrar essa noite. E ele morre. Em seguida entra a sua esposa, Safira. E os apóstolos dizem: o que veio fazer aqui? Meu marido vendeu uma propriedade, trouxe todo o dinheiro. Ah, é? E o que ele fez? Vendeu e pegou todo o dinheiro e trouxe para cá. Está vendo esses homens? Acabaram de levar o seu marido morto, porque mentiu ao Espírito Santo. Também levarão você. E a Bíblia diz que Ananias e Safira morrem. E você pode estar pensando: mas pastor, eles mentiram e por isso eles morreram. O problema não é a mentira. O problema é o que está no coração deles. O problema é você não abrir o seu coração para uma análise profunda. É não
clamar o Salmo 139, ver se há em mim algum caminho mau e mostra, conserta, analisa meus pensamentos, meu coração, meus sentimentos. O problema é a motivação, não só por tentar enganar o Espírito Santo. Eles quiseram parecer mais espirituais do que os outros, melhores do que os outros, dignos pela atitude que eles estavam tendo. Eles não passaram na due diligence do Espírito Santo. E essa manhã eu vou te fazer uma pergunta. O Espírito Santo, ele tem te chamado para uma due diligence. Ele tem te chamado para uma análise profunda. Hoje, você passa nessa análise diante do Espírito Santo. O que está escondido, o que está oculto. Davi adultera com uma mulher casada, Batseba. Está errado. Davi manda matar o marido dela. Piorou. Davi erra, Davi peca. E aí Davi vai e escreve o Salmo 51. Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Portanto, tu serás justo no teu julgar e reto no teu falar. E aquilo que o Senhor disser, eu só aceito, porque o Senhor está certo e eu estou errado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não explicou, ele não justificou, nem o adultério, nem o assassinato. Ele só disse, faz uma due diligence, eu estou errado, tem coisa mais errada, tem coisa mais profunda. Senhor, faz uma auditoria na minha vida. Senhor, tem que fechar, tem que fazer um balanço, não tem como. Senhor, eu preciso de ti, me dá uma nova chance. Me dá uma nova chance. O Senhor me conhece por dentro. Analisa, conserta, muda. Eu preciso do Senhor. Essa manhã é hora de fazer uma due diligence. Não existe decisões estratégicas que você vai acertar com coisas erradas e ocultas internas. Não tem como existir coisas erradas e ocultas internas na sua mente, nas suas emoções, no seu coração, e você conduzir a vida tomando decisões certas. Hoje é dia de uma due diligence. Hoje é o dia de você convidar o Espírito Santo e dizer: sonda-me, analisa-me, investiga-me. Convide o Espírito Santo hoje para uma investigação profunda na sua vida, para que ele venha investigar as suas motivações. O que você tem feito é certo, mas qual é a motivação por trás do que você está fazendo? Talvez você esteja fazendo algo certo, com uma motivação errada. Como tem gente fazendo coisas erradas, uma motivação certa. Os dois casos precisam de análise. Precisa trazer para a mesa. Peça ao Senhor para analisar os seus vícios ocultos. Quais são os seus vícios ocultos? Talvez vícios que só você e o Espírito Santo saibam. Peça ao Senhor para analisar as feridas que não foram tratadas. Pede para Ele investigar. Você não pode continuar desse jeito. Você vai tomar decisões erradas porque você está ferido. Pede para Ele trazer uma due diligence, uma análise profunda, porque existe orgulho disfarçado de espiritualidade. Tem gente que você acha que é espiritual, mentira, é orgulhoso e soberbo e se disfarça de espiritual. Faça uma pergunta hoje, mas faça uma pergunta difícil. Mas dê a resposta, pelo amor de Deus, só para você.
para ninguém que está do teu lado, o que eu estou escondendo das pessoas? O que eu estou escondendo? Que ninguém sabe, que ninguém pode saber. Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas motivações, nas minhas intenções, o que eu estou escondendo? Tem áreas que eu não permito que Deus entre, que Deus toque. Que áreas são essas? Faça essa pergunta para você. Quais são as áreas que eu não deixo Deus ter acesso? Guarda o que eu vou te dizer. As aparências, elas enganam, mas o tempo revela caráter. As aparências enganam, mas o tempo revela caráter. Sem diagnóstico, sem análise, sem uma due diligence profunda, não tem como acertar. Não tem decisão estratégica correta. Não tem como os céus entrarem no jogo. Sem um diagnóstico honesto, não existe cura, não existe libertação. Deus nunca vai conseguir transformar o que você decide e insiste esconder. Não tem como Deus entrar e transformar o que você luta e insiste esconder. Não deixa Ele tocar. Não traz a documentação para a mesa. Não traz a documentação e coloca de forma clara e limpa. Não tem como Deus trabalhar na sua vida, não tem como Deus agir na sua vida, não tem como Deus operar se você esconde. Hoje o Espírito Santo, Ele está pronto para te curar, para te libertar. Ele está pronto para revelar o que está em oculto, mas Ele precisa de uma permissão. Ninguém consegue fazer uma due diligence em um terreno, em uma empresa, em um negócio, se a pessoa não autoriza. Hoje é o dia que você está diante de Deus e está na tua mão a caneta. Você vai assinar ou não a autorização para que o Espírito Santo faça uma due diligence, uma análise profunda na sua vida. Essa é a hora da verdade. Essa é a hora que não existe máscara, não existe filtro. Essa é a hora, cara a cara. Chega de ignorar áreas que estão com problema e precisam ser tratadas. Chega. Existe hoje a necessidade de uma análise profunda. Quem passa por uma due diligence está pronto para ser transformado. Quem passa por uma due diligence está pronto para viver em um outro nível, para experimentar coisas novas, para viver coisas novas. Você pode esconder de todo mundo, e ainda que você viva a sua vida, um dia, na presença do Eterno, tudo será revelado. Há muitos anos atrás, na cidade que eu nasci, morreu um médico muito famoso. Um homem muito conceituado na cidade, rico, casa, fazenda, esposa, filhos, noras, genros, netos, a cidade inteira conhecia a família. E ele morre. E por ele ser muito conhecido, saiu uma nota no jornal.
Sabe-se lá por quê. No jornal do estado, não foi da cidade. Esse jornal para numa fazenda, no interior de São Paulo. E um homem, ao ler, ele diz: mas esse é meu nome e meu sobrenome. Que engraçado, o cara tem meu nome e meu sobrenome. E começa a ler: doutor fulano de tal, formado na USP em medicina no ano tal. Mas como? Eu formei em medicina na USP no mesmo ano. O cara tinha o mesmo nome que eu. Mas não é possível, não existe. Filho de um fazendeiro, se forma na USP em medicina. Vai para a fazenda, entrega o diploma para o pai e diz: vou cuidar de gado. Nunca exerceu a profissão. Um vendedor de medicamento, conhecendo, pegou o nome, o título, fez um CRM. Não existia internet. Foi para o interior de Goiás, lá em Anápolis. Como é que ele exerceu? Ele conhecia medicamento. Atendia as pessoas, dava remédio. Atendia, dava remédio. Não deu certo, dá um chá. Não deu certo, manda para a benzedeira. E ficou famoso, ganhou dinheiro. Nunca operou. Clínico geral, era o que tinha, médico de família. E aquele homem bate na porta da casa daquela família e diz: desculpa, queria entender essa história. E começaram a falar com ele. Aquela mulher, seus filhos e netos, enterraram um homem que eles não sabiam nem o nome, e nem de onde ele veio, ou quem ele era, e viveram uma vida inteira. E aquela família, com muita vergonha de tudo aquilo, vendeu tudo que tinha e foram embora da cidade. Você não tem o direito de envergonhar o teu Deus. Você não tem o direito de envergonhar a tua esposa. Você não tem o direito de envergonhar o seu marido. Você não tem o direito de envergonhar os seus pais. Você sabia que você não tem o direito de envergonhar os teus filhos, os teus netos? Vice-presidente da República durante o período do primeiro e segundo governo do presidente Lula, José Alencar, um empresário, câncer, foi vice-presidente durante todo o governo, corrupto. Último ano do governo, entrevistado pela Globo, muito próximo de morrer, a repórter disse para ele: o senhor tem medo da morte? Ele sorriu e disse: não, eu tenho medo da desonra, e eu vou partir sem nunca desonrar a minha família. Quando você entra por essa porta, você não tem o direito de desonrar o teu Deus, de desonrar a tua igreja, de desonrar a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, os teus pais. Está na sua mão. Autoriza ou não autoriza, a decisão é sua. Feche os seus olhos.